Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre transformações de paisagens. Estou tão animada para essa aula. Vamos lá? Olha, onde estamos? Você reconhece esse lugar? Talvez assim, em preto e branco, seja mesmo complicado de você reconhecer, mas é um dos locais mais conhecidos da região norte do Brasil. Quer uma dica? É o teatro que abriga o Festival Amazonas de Ópera. Você já sabe de qual local estou falando? Isso mesmo, do Teatro Amazonas. Porém, aquela imagem anterior é mais antiga. É uma paisagem linda, independente do tempo, não é mesmo? Você reparou que o teatro e o que está ao redor dele não estão estáticos no tempo? Ou seja, os elementos da paisagem mudaram? De antigamente para atualmente, podemos perceber que essa paisagem sofreu algumas transformações. O próprio Largo de São Sebastião, onde o teatro está localizado, não é mais igual ao que era antes, quando o teatro foi inaugurado, em 1896. Aliás, nem Manaus ou o Amazonas é o mesmo daquele período. Afinal, as paisagens mudam conforme o tempo. Falando nisso, você lembra o que pode ser considerado uma paisagem? Paisagem é o conjunto de elementos de um espaço que visualizamos e interpretamos. Esses elementos mudam conforme o passar do tempo e suas alterações transformam completamente nossa visualização e interpretação da paisagem. Veja este exemplo. A imagem da esquerda é a Catedral Metropolitana de Manaus, construída em 1695, logo nos primeiros anos da construção da cidade. Ela está localizada em um dos espaços mais antigos de Manaus, o Centro Histórico. Observe que, além da qualidade da imagem, que já nos remonta a um tempo antigo, temos uma paisagem totalmente diferente da atual, na outra foto. Você consegue visualizar o que mudou? Os tipos de árvores, por exemplo, ao redor da imagem mais antiga, são diferentes dos tipos de árvores da foto mais atual. Visualizamos também que não há asfaltamento na foto de antigamente. Já na imagem atual, apesar do asfalto não aparecer, aquela região já está toda asfaltada. Você notou que na foto atual temos um elemento mais urbano, algo mais característico de uma cidade do que na foto mais antiga. Ao redor mesmo dessa catedral, se você um dia for lá, verá casas, paradas de ônibus, os próprios ônibus e os carros, tudo ao redor da catedral. E tudo isso que eu mencionei são elementos atuais da paisagem, que não existiam em 1695. A paisagem nem sempre será igual. É por isso que elas também podem contar a história de um lugar. Podemos entender um tempo histórico, como as pessoas antes de nós viviam, e até mesmo podemos compreender os costumes da época. Visualizando as transformações das paisagens e junto com mapas antigos, fotos aéreas, fotos de satélite, fotos tiradas por pessoas que viveram naquela época, podemos recontar um fato histórico. De repente, onde hoje existe um shopping, existia uma praça. Onde hoje é uma praça, antes poderia ser apenas um local em que os membros de uma comunidade se reuniam para momentos de lazer. Até mesmo onde é a sua casa, antigamente poderia ser apenas um terreno vazio. Em espaços mais urbanizados, essas mudanças acontecem com uma frequência maior do que nos espaços rurais. Perceba que, em áreas de campo, interior, as mudanças nas paisagens demoram a acontecer e a serem notadas, pois o ritmo rural é mais lento. Existe aquela tranquilidade no campo. Já no espaço urbano, o fluxo das cidades, com aquele dia a dia mais acelerado, influencia diretamente nas mudanças da paisagem desse tipo de local. A última enchente que Manaus enfrentou, por exemplo, foi a maior já registrada na história da cidade.
no centro histórico da capital, inclusive lugar perfeito para analisarmos a história de Manaus através das transformações das paisagens desse centro ao longo do tempo, que fica bem pertinho do Rio Negro. Essas ruas foram interditadas e pontes foram construídas para que os moradores e frequentadores do espaço pudessem circular. Observe como foi uma mudança rápida. Em menos de 2 meses, a enchente atingiu o patamar de enchente severa e deixou grande parte das ruas impossibilitadas de acesso. Atualmente, o volume das águas do Rio Negro tem baixado aos poucos, mas as pontes ainda serão o principal acesso por um bom tempo. Essa enchente influenciou na paisagem do centro histórico de Manaus, onde hoje as pontes eram ruas, calçadas e acessos principais a lojas, feiras, paradas de ônibus, prédios públicos, entre outros. Esses elementos da paisagem foram impossibilitados de compô-la até que a enchente acabe. Os carros deram lugar a pequenos transportes fluviais, como canoas e pequenas lanchas. As pessoas que vivem ali ou trabalham próximo, ou até mesmo passam como uma rota para o seu destino, tiveram que alterar a rotina, influenciando diretamente no cotidiano dessa região. Se as paisagens mudam, consequentemente, as representações cartográficas, ou seja, os mapas, também mudam. O próprio mapa do Brasil, por exemplo, já sofreu diversas alterações, justamente por questões de paisagem e seus elementos, vegetação, clima e a cultura de cada lugar. Observe o mapa atual do nosso país e onde o Amazonas está localizado. Veja a localização de Manaus no estado do Amazonas. Olha Manaus ali, você consegue visualizar? É aquele pontinho azul. Manaus ocupa toda a área do estado do Amazonas? Não, ele ocupa apenas uma parte, apesar de ser a maior cidade do estado. Não é à toa, pois a cidade é a capital do Amazonas. Observe a planta da cidade de Manaus em 1852, há 169 anos. Quanto tempo! Olha como a cidade era pequena, bem diferente de hoje. Manaus cresceu muito, é uma das cidades do Brasil que mais cresce anualmente. Vamos comparar o crescimento de Manaus ao longo dos anos com as imagens de satélite? Antes, conte-me, você alguma vez já viu imagens de satélite? Sim? Não? São imagens de áreas do planeta Terra, vistas de cima, tiradas por satélites artificiais. Essas imagens são incríveis e nos ajudam na localização de fenômenos da natureza, distâncias, proporções, entre outras contribuições. Essas imagens podem também nos ajudar a visualizar mudanças na paisagem através da comparação dos registros, elementos que antes existiam e hoje não existem mais, ou ainda elementos que não existiam até certo período e que hoje estão presentes em algum local. Fique atento à dica do dia. Há um site chamado Google Terra ou Google Earth, local em que você pode acessar imagens de todo o mundo, até mesmo de onde você mora. Essas imagens são retiradas de satélites, de aeronaves e até de carros direcionados para essa missão. Esse site é gratuito e você pode usar à vontade. O Google Terra também pode ser acessado pelo celular, por meio do aplicativo. Dica dada! E agora vamos para as imagens de Manaus. Observe, através das imagens de satélites tiradas ao longo dos anos, como Manaus cresceu. A cidade se expandiu e tem se expandido cada vez mais. Você percebeu que Manaus está ao redor de muita área verde? São as áreas da nossa floresta amazônica. A cidade tem se expandido e ocupado o espaço que antes era apenas área florestal. Isso influencia diretamente no conceito de paisagem que tínhamos antigamente nessa área. O que era uma paisagem natural transformou-se em paisagem cultural, ou seja, com alterações humanas no que antes era uma paisagem original. Eu garanto a você que se voltarmos às fotografias e visualizarmos esses espaços mais de perto,
veremos que ali estão novos elementos e que estes pertencem à dinâmica de um espaço urbano. São pelos registros de satélites artificiais que hoje temos aplicativos de localização tão precisos como o Google Maps. Alguns aí devem estar rindo de mim, não é? Dado o histórico de algumas situações que muitas vezes esse aplicativo apresenta. Mas você sabia que uma parte dos erros do Google Maps está ligado diretamente às transformações das paisagens? Como assim, professora? Calma que eu te explico. Algumas pessoas relatam que muitas vezes o Google Maps direciona-as para um local diferente do desejado. O aplicativo diz que naquele local tem uma rua, mas é uma ponte. Onde ele diz que tem uma ponte, é uma rua. Algumas vezes, essas situações são causadas porque houve uma alteração nos elementos da paisagem. Porém, o aplicativo não atualizou essa informação. Mais uma demonstração de que as transformações nas paisagens do espaço urbano são muito rápidas. Esse tipo de aplicativo, os mapas e até mesmo as imagens de satélite podem contribuir na observação, não só das observações de transformações das paisagens, mas também ajudam na observação de localizações, de percursos e distâncias de um local para o outro. Olhe a distância de Manaus para um dos municípios do Amazonas, Rio Preto da Eva. Provavelmente, essa distância diminuirá ao longo do tempo, pois a tendência é que a cidade de Manaus se expanda cada vez mais. Um dos pontos que diferencia Manaus das grandes cidades do Brasil é justamente esse: a distância entre os demais municípios do estado. Enquanto em estados como São Paulo, os municípios são próximos e podemos nos locomover facilmente utilizando os meios de transporte terrestres, como carros e ônibus, em Manaus temos uma distância bem maior. Algumas vezes não nos permitimos utilizar o ônibus. Alguns municípios são acessíveis apenas pelo rio, sendo necessário o uso de barcos, canoas ou lanchas. No caso do município de Rio Preto da Eva, temos a acessibilidade terrestre, ou seja, podemos chegar lá usando carro ou ônibus, mas em alguns municípios do Amazonas, como Maués, não temos essa opção. Essa visualização aérea via satélite é possível devido às novas tecnologias disponíveis, que contribuem muito para o ensino da geografia nas escolas. Vamos visualizar uma dessas transformações mais de perto. Em 2009, Manaus foi escolhida como uma das cidades sede da Copa do Mundo, FIFA 2014. Isso trouxe algumas mudanças nas paisagens daqui. Um dos exemplos clássicos mais evidentes é a mudança do local onde são realizados os jogos de futebol. Desde 1970, o estádio principal da cidade era o Estádio Vivaldo Lima, conhecido como Vivaldão. No entanto, devido à proporção mundial do evento, o estádio não tinha capacidade suficiente para a quantidade de pessoas que viriam torcer e vibrar pelo seu país. Foi decidido então que o estádio seria demolido e, no lugar dele, construída uma arena com capacidade para 44.000 pessoas. Observe as diferenças nas fotografias. O que podemos ver de mudança? Bastante coisa, você não acha? A Arena da Amazônia é visivelmente maior que o Vivaldão. Ela também ocupa um espaço maior. Ao seu redor, muita coisa mudou. Você sabia que houve até mudança na direção das avenidas por conta da arena e por conta da própria Copa do Mundo? Pois é, muita coisa mudou nessa área. Não é somente a arena que mudou. Até os elementos mais distantes dessa foto também mudaram. Sabe o que é interessante? É que o nome completo da arena é Arena da Amazônia Vivaldo Lima, continuando a homenagem ao Vivaldo Lima, personalidade amazonense que dava nome ao antigo estádio. Outro fato interessante: foram aproveitados 95% dos materiais do estádio Vivaldo Lima para a construção da arena. Essa busca pela manutenção da história da paisagem anterior, ao invés de descartá-la por completo, é muito importante para a história de uma cidade, de um território. Não podemos nos desfazer das paisagens sem registrarmos sua história, até porque muitos elementos da paisagem, construídos pelos homens, contam sobre uma época da história daquele lugar. Por isso,
é importante considerarmos a preservação da história ao realizarmos transformações nas paisagens, buscando assim recuperar memórias. Mesmo que a paisagem seja transformada, a sua história será contada. E que tal você testar o aprendizado de hoje? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. De acordo com nossos estudos sobre transformações da paisagem, faça o solicitado. Ligue as frases corretamente. A primeira parte de cada frase está falando sobre cidade e sobre campo. Bom, nas cidades e espaços urbanos em geral, como são as mudanças nas paisagens? Elas ocorrem de forma rápida ou não? Isso mesmo. Nas cidades e espaços urbanos em geral, as mudanças nas paisagens ocorrem rapidamente, pois o ritmo de vida é intenso. Já no campo e áreas rurais em geral, as mudanças nas paisagens não ocorrem tão rapidamente, pois o ritmo de vida rural é mais tranquilo. Letra B. Indique verdadeiro ou falso para as frases abaixo. Paisagem é o conjunto de elementos de um espaço que visualizamos e interpretamos. Os elementos da paisagem mudam conforme o passar do tempo. Paisagem é o conjunto de elementos de um espaço que só vemos através do uso de microscópio. Os elementos da paisagem sempre serão os mesmos, nunca mudarão. Querido aluno, temos 2 frases verdadeiras e 2 frases falsas. Você já conseguiu identificar quais são as verdadeiras? Acertou quem falou as 2 primeiras frases. Afinal, paisagem é o conjunto de elementos de um espaço que visualizamos e interpretamos. E os elementos da paisagem mudam conforme o passar do tempo. É falso dizer que a paisagem vai ser um conjunto de elementos que só veremos em microscópio. Também é falso afirmar que os elementos da paisagem nunca mudarão. Letra C. Como podemos observar as mudanças nas paisagens? Como fizemos na aula de hoje, comparando fotografias antigas e atuais, mapas e fotografias de satélites. Atividade 2. Como as paisagens podem contribuir para entendermos a história de um local? Foi como acabamos de ver em nossa aula, turminha. Observando os elementos dessa paisagem e como eles mudaram ao longo dos anos. Assim podemos entender um tempo histórico e como essas pessoas viviam antes de nós e até mesmo compreender os costumes da época. Atividade 3. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual das imagens abaixo mostram a paisagem anterior à Arena da Amazônia, Vivaldo Lima? É isso mesmo, é a primeira imagem, que mostra o estádio Vivaldo Lima. Letra B. Sobre a história que as paisagens carregam, marque a opção correta. Não podemos nos desfazer das paisagens sem registrarmos sua história. Ao longo da aula de hoje, vimos que não podemos nos desfazer das paisagens sem registrarmos sua história. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, na aula de hoje aprendemos sobre as transformações de paisagens nas cidades. Comparamos fotografias e imagens de épocas diferentes. Vimos o conceito de paisagem e aprendemos que a paisagem não é algo estático, ou seja, ela muda conforme o passar do tempo, conforme a história do lugar vai acontecendo. Vimos que em espaços mais urbanizados, essas mudanças nas paisagens acontecem com uma frequência maior do que nos espaços rurais. As áreas de campo, interior, as mudanças nas paisagens demoram um pouco mais para acontecer e serem notadas. Já no espaço urbano, o fluxo das cidades, com aquele dia a dia mais acelerado, influencia diretamente nas mudanças das paisagens desse tipo de local. Vimos sobre a última enchente que Manaus enfrentou, que marcou a história na cidade e realizou grandes mudanças nas paisagens do centro histórico. Também analisamos as imagens de satélite e os mapas de Manaus, de hoje e antigamente. Vimos como Manaus está expandindo
e ocupando parte da floresta amazônica. Também vimos que, devido a essa expansão, Manaus tem diminuído sua distância entre alguns municípios. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei estar aqui, mais uma vez, na sua maravilhosa companhia. Um beijo grande e até a próxima aula!